Aí o cidadão se prepara, o colegial inteiro, para fazer aquele vestibular, passa na faculdade de Direito, cursa 5 anos nesse bacharelado, se forma para estudar mais alguns meses, fazer uma prova da OAB, se torna um advogado, resolve se especializar na vara civil, criminal, trabalhista, faz mestrado, faz doutorado, e aí resolve de repente prestar um concurso para juiz de direito, e ele chega lá. Essa pessoa sabe tudo sobre lei, sabe tudo sobre legislação, mas ele sabe tudo sobre tudo? Como é que essa pessoa vai julgar um caso, por exemplo, que envolva um erro de cálculo trabalhista, um problema estrutural de um prédio, uma invasão no dispositivo informático, uma fraude bancária, enfim, coisas que só as pessoas que têm conhecimento na área é que podem explicar melhor como é que isso funciona. E é aí que entra o trabalho do perito judicial. Meu nome é Marcelo Nage e eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês hoje para tentar mostrar como seria o dia a dia de um perito judicial na área computacional. Para tentar explicar um pouquinho sobre perícia forense computacional, né, ou a perícia forense digital, eu até recorri a uma chamada que tem aqui no site da Darius, que oferece uma pós-graduação em perícia forense, onde eles definem aqui como a perícia forense digital é a ciência aplicada no contexto do processo legal que busca coletar evidências e identificar os responsáveis por incidentes e crimes cometidos por meios informáticos. Esse curso é muito legal, com o professor Luiz Rabelo, ele dá uma noção assim sensacional sobre todo o contexto da perícia forense. Mas é importante deixar claro aqui para vocês que assim, o perito é aquele que tem o notório saber, né? Uma pessoa que conhece muito de um assunto e que vai conseguir analisar uma situação e traduzir para o juiz, que está mais focado no juridiquês, né? Ele vai traduzir aquilo para o juiz com uma linguagem simples e objetiva, para que o juiz possa decidir em um determinado caso, em detrimento a uma determinada parte. Não cabe ao perito definir se aquela situação é de fato certo ou errado, se tem que condenar ou absolver. Muito pelo contrário. O perito, através de análises técnicas, vai mostrar para o juiz todos os caminhos para que ele possa, da melhor forma, tomar a decisão correta. No caso da perícia forense computacional, para a gente poder explicar um pouco para vocês e vocês entenderem e desmistificar isso, né, para que vocês possam entender que qualquer um de nós pode ser perito, desde que você tenha o quê? Muito conhecimento numa área que você possa contribuir para resolver um caso, né, na sua área especificamente. Aqui, como a gente está falando da área computacional, nós preparamos um caso para fazer uma aula básica, né? Essa aula, a ideia não é que seja uma aula teórica, ela seja uma aula prática, na verdade. Então, todo mundo que participar dessa aula vai ter acesso a essa petição aqui. É uma petição fictícia, tá? É um caso que, na verdade, até aconteceu de verdade em 1999 nos Estados Unidos, um caso bem parecido com esse. Mas a gente acabou abrasileirando as coisas aqui, então qualquer semelhança aqui vai ser mera coincidência. Tá? Aqui, na verdade, a gente está querendo ilustrar como seria uma petição onde você estaria sendo convocado para ser um perito forense. Tá? Então, aqui na nossa aula básica de perícia forense, a gente recebe como se fosse uma intimação, né? Onde o responsável perito em informática pela área de tecnologia do Instituto de Investigação Criminal da cidade de São Paulo, nesse caso aqui é você. E aí nós temos o promotor fulano de tal, inscrito sobre o número 888, na qualidade de promotor de crimes informáticos do Estado, representando a cidade de São Paulo, residente e domiciliado no Ministério Público Estadual e blá blá blá. Ok?
ele vem pleitear as providências cabíveis e expressamente indicadas. E agora nós vamos dos fatos propriamente ditos, né? Aqui, lembrando que é uma situação hipotética, né? Uma situação fictícia. Então nós temos um cenário aqui que em maio de 2018, Maria da Silva, de 36 anos, morre afogada na banheira de sua casa em São Paulo. Detalhe, ela foi encontrada já sem vida, submersa na banheira de sua suíte, com pétalas de rosas boiando sobre seu corpo. Trágico. Tudo indicava ser um suicídio. Entretanto, a autópsia revelou que foi encontrada no corpo a droga temazepam, usada para auxiliar o sono. Uma amiga da vítima, a senhorita Rosalina, contou à polícia que o marido de Maria da Silva, o escritor José Silva, foi quem indicou o medicamento à sua esposa, devido ela se queixar de ter dificuldades para dormir. Dificuldades essa por achar que o marido ultimamente estava tendo um comportamento estranho e se afastando cada vez mais dela. O marido negara qualquer problema conjugal e declarou que Maria da Silva ultimamente estava fantasiando coisas sobre o seu relacionamento. A polícia, então, começou a suspeitar do envolvimento de José Silva no caso, principalmente por ele ter recebido um seguro de vida de alto valor com a morte de sua esposa. Seguro este contratado há poucos meses antes de sua morte e, portanto, começou a investigar o suposto suicídio como homicídio. Por este fato, por si só, não é convincente o suficiente para acusar o Sr. José da Silva como culpado pela morte de Maria da Silva. Agora vamos lá ao que interessa, do direito. Diante de tal situação, volto a dizer, fictícia, verifique se existem evidências computacionais que comprovem se há algum indício da culpabilidade do Sr. José Silva em relação ao suposto homicídio da vítima Maria da Silva. São os termos em que pede imediata providência, fulano de tal, quer dizer, recebemos aí, senhores, uma ordem para executar uma perícia forense computacional no computador do Sr. José da Silva, que está sendo suspeito de assassinato. Né? Vejam só. Então, o que a gente faz nesse momento, senhores, como perito? A gente tem que fazer uma diligência, que é ir até esse computador, né, e coletar esse artefato para fazer o trabalho da perícia. Normalmente isso é coletado no local, você é acompanhado de um oficial de justiça, até se for necessário da própria polícia militar, para que você possa adentrar o local e acessar o dispositivo que vai ser periciado. No nosso caso aqui, para a gente poder mostrar e até fazer essa aula, eu preparei uma máquina virtual aqui para vocês, tá? Que seria, no caso, a máquina do Sr. José da Silva. Essa máquina virtual, você vai poder abrir ela no seu VirtualBox. Para quem não conhece, o Oracle VM VirtualBox é um virtualizador de máquinas, né? Assim como o VMware, só que a diferença é que ele é gratuito. Quando vocês receberem essa máquina virtual e esse documento, vocês vão ver aqui que eu também vou disponibilizar para vocês as ferramentas forenses aqui que vocês vão poder utilizar para fazer toda essa perícia. Uma das ferramentas que a gente tem aqui é o próprio VirtualBox, tá? Então, para quem não tiver aí no seu notebook, queira instalar o VirtualBox, a gente vai disponibilizar. Bom, aqui no VirtualBox, gente, eu tenho a aula básica forense pronta para periciar aqui, né? Essa máquina está desligada. Eu vou até ligar a máquina para vocês verem. É uma máquina Windows 7 que estaria passando aí pela máquina do seu José da Silva, o escritor José da Silva, que está sendo suspeito de assassinato de sua esposa, né? Aqui está a máquina. O senhor José da Silva não nos forneceu password, então não temos como acessar
através de sua senha. Nesse momento aqui a gente poderia até tentar fazer um brute force, né, para tentar descobrir a senha dele, mas é importante tomar muito cuidado com isso, porque esse tipo de coisa, por exemplo, o juiz tem que autorizar o perito a realizar esse trabalho, porque senão é uma invasão de privacidade, e aí todo o trabalho da perícia cairia por terra, uma vez que a gente não tem autorização para fazer essa quebra de sigilo de uma senha. Sabemos como fazer? Sabemos como fazer, mas precisamos de uma autorização. Mas olha, gente, não é necessário. Para a gente ver o que tem dentro dessa máquina, a gente não precisa quebrar a senha, a gente não precisa tocar nessa máquina. Na verdade, eu só liguei a máquina para vocês verem que é um Windows 7 Professional. Mas a gente nem precisaria ligar a máquina propriamente dita, não com o sistema operacional dela. O que a gente precisa fazer é uma cópia forense dessa máquina. O que é? A gente precisa tentar fazer uma foto de todo o HD dessa máquina para que a gente faça a análise sobre esta foto e não na máquina em si, para a gente não contaminar prova alguma. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar essa máquina virtual, vou desligar essa máquina e vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que é uma técnica que a gente usa para poder fazer essa cópia forense sem ter que tirar o HD da máquina, né? Até correto, quando a gente tem uma máquina física, a gente acaba tirando o HD mesmo para fazer essa cópia forense. Mas uma saída seria dar um boot com o sistema operacional via pendrive ou via CD. No caso aqui, eu vou subir uma máquina Kali Linux, vou pegar um Kali Linux Lite, que eu disponibilizei aqui também nas ferramentas forense para vocês. Olha, tem aqui tanto a versão 32 bits quanto a 64, tá? Tem o Kali aqui das duas plataformas. O que nós vamos fazer aqui é dar um boot com esse Kali. Então, para isso aqui, gente, olha, eu vou vir aqui em configurações da máquina e aqui no armazenamento, aqui eu tenho a minha unidade de CD. Aqui eu vou falar que eu quero selecionar um arquivo que está aqui na ferramenta forense. Olha, eu vou pegar o meu Kali 64, Kali Lite, que é bem pequenininho, né? 800 MB mais ou menos. E vou selecionar esse cara aqui. Quando eu iniciar essa máquina, perceba que ela não vai subir com Windows agora. Ela vai, na verdade, subir com o Kali, né? Como se eu tivesse dado boot pelo CD. E aqui eu vou falar que eu quero a versão live, né? Aquela versão levinha para entrar, que poderia ser até para um pendrive. Tudo isso aí, gente, é só para que a gente possa ter acesso ao disco sem comprometer nenhuma evidência. Bom, vamos esperar a máquina ligar. Aqui vamos para a senha padrão, né? O usuário root e a senha tour. Ok. Welcome to first start of the panel. Os default settings. E cá estamos com o Kali Linux habilitado. Bom, gente, é possível a gente acessar aqui o terminal. E o primeiro comando que a gente deve dar é um comando para a gente ver quais são os discos que nós temos aqui. Eu vou dar um fdisk-l. Para quem está acostumado com Microsoft Windows, não se assuste, né? Fdisk é para a gente apagar tudo, né? Aqui, na verdade, o objetivo é a gente ver quais são os discos que nós temos disponíveis aí na máquina. Nesse caso, eu tenho um device aqui, né? Chama DevSDA. Para quem já está acostumado com Linux, conhece bem isso, né? Esse aqui é o meu disco com 10 GB, é um disco bem pequeno, com 10 GB lá, onde está instalado o Windows 7, né? Tá vendo? Olha, dentro do DevSDA a gente tem o SDA1 e o SDA2. O SDA1 está com é o boot, né? O MBR da máquina,
e o SDA2 é onde estão os dados propriamente dito. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma cópia real e fidedigna, né, desse conjunto todo, ou seja, do SDA inteiro. E aonde a gente vai fazer essa cópia, gente? Essa cópia ela tem que ser num dispositivo externo, né? Ela não pode ser no próprio disco da máquina. A gente não pode tocar no disco da máquina. Quanto menos a gente mexer nesse disco, melhor. Então nós vamos ter que utilizar um pendrive ou um HD externo. Aqui no meu caso, eu tenho um HD externo que eu vou conectar. Para a gente utilizar então essa HD externa, eu vou até minimizar aqui o VirtualBox, só para vocês verem o que acontece. Eu vou espetar a minha HD externa aqui na minha entrada USB. Ok, minha HD externa foi reconhecida. E por que eu quero mostrar isso para vocês, gente? Entenda que a HD externa foi reconhecida no meu Windows. Eu preciso que essa HD externa seja reconhecida lá na máquina que está, na verdade, agora com o Kali Linux, né, em memória. É a máquina da pessoa que vai ser investigada, que é o Sr. José da Silva. Nós vamos investigar essa máquina, então, portanto, é lá que a gente tem que fazer com que essa máquina seja reconhecida. Então, vou fechar aqui, vou vir aqui no VirtualBox e vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha, tá vendo? Aqui tem um desenho de um USB. Quando você espeta algum dispositivo e quer que ele seja reconhecido na máquina, no meu caso aqui é uma HD Samsung, olha, você tem que clicar em cima dela. Quando faz esse barulhinho aí, na verdade a máquina se desconectou lá da minha máquina física, né, da minha máquina Windows, e a virtual acaba de receber o acesso. Tá vendo aqui, olha, já até apareceu aqui o disco. Um disco removível aqui que está sendo montado. A gente pode inclusive dar um fdisk-L novamente, só para ver se o disco já foi reconhecido, e de fato foi. Olha, agora a gente tem um dev SDA, né, e temos um dev SDB, que é a minha HD aqui de 500 e poucos gigas aqui, tá vendo? É nessa HD que a gente vai fazer a cópia forense. Bom, fazer a cópia forense, gente, não tem muita dificuldade não. Ó, a minha HD já está aqui reconhecida. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vou clicar aqui na HD. Tá aqui, olha. HD com a minha pastinha de palestras lá. Então ela está aqui. Veja que a minha HD fica no caminho Media Root Nage, é o nome da minha HD. Ok? Então, eu vou voltar lá para o meu terminal e vou utilizar o comando mais conhecido para fazer uma cópia forense, que é o comando dd. Se a gente colocar aqui dd, o dd é sempre assim, olha, você conta qual é o disco de entrada e qual vai ser o disco de saída. A gente pode copiar uma imagem toda de um disco para o outro, desde que os discos tenham o mesmo tamanho, ou a gente pode simplesmente fazer um arquivo de imagem forense para um determinado disco. Aí o disco não precisa ser exatamente igual, mas tem que caber a imagem forense. No meu caso, gente, aqui, olha, o disco da pessoa que está sendo investigada, ele é um disco de 10 GB. Então eu tenho que ter 10 GB disponível na HD destino. Ok? Então eu vou fazer um dd com o parâmetro de input, né? Qual vai ser o dado de entrada aqui? Vai ser o dev SDA. Ok? Porque a gente quer copiar o SDA todo. E o output vai ser a minha imagem forense. Aonde está a minha imagem forense? Lembra lá do caminho? Media Root Nage. Então aqui a gente vai colocar barra Media Root.
E olha, o Linux é case sensitive, né? Então lá está escrito NAGE maiúsculo, a gente vai ter que colocar aqui NAGE maiúsculo e o nome da nossa imagem. Eu posso chamar aqui de caso José Silva.img. Ok, gente. Basta fazer isso, dar um Enter e esperar essa cópia fazer. Quanto tempo você vai esperar isso acontecer? Depende muito da velocidade do computador, da velocidade do disco que você está usando como destino. Entenda que ele vai fazer uma cópia física, byte a byte, setor por setor da HD. Por quê, gente? A HD não interessa só os dados que a gente consegue visualizar nela. Também tem os dados que a gente não consegue visualizar. Se essa pessoa realmente cometeu um crime, pode ser que ela pagou determinadas provas que podem nos ajudar a elucidar esse caso. Então, o que acontece? Se a gente simplesmente copia os arquivos que estão lá, a gente não vai conseguir chegar a muita coisa se a pessoa já apagou. Mas existem técnicas para recuperar dados que foram apagados, mesmo de HDs que já foram formatadas. Mas para isso a gente tem que copiar todos os setores da HD. É essa cópia que a gente está fazendo aí com o DD. Isso vai demorar um pouquinho, gente. Então, assim, o que nós vamos fazer agora? Vamos aguardar essa cópia acontecer e assim que ela terminar, a gente volta a conversar aqui. Bom, voltando aqui, cerca de 15 minutos depois, vejam que nada mudou. O DD continua aqui em processamento. Essa ferramenta, apesar de ser muito conhecida, ela é a mais simples de todas, né? Então, o DD é um problema que ele não te mostra o que está acontecendo propriamente dito. Uma dica que eu dou é, enquanto está processando, você pode abrir a sua HD aqui, né? Eu vou dar 2 cliques na minha HD externa, sem interferir no processo, né? A gente não pode mexer nela, mas olha só, o arquivo que a gente está gerando aqui, ó, o caso josésilva.img, já está com 10.2 GB, quer dizer, HD eu falei que era 10 GB mais ou menos, né? Então o processo já deve estar aí quase no fim, olha. Vamos acompanhar aí que mais um pouco o processo deve terminar. Como eu falei, né? Isso vai depender muito da velocidade da sua máquina, da máquina que está sendo periciada, né? Do disco que você está utilizando, que vai receber as coisas. Se for um disco SSD, a tendência é recuperar mais rápido, sem dúvida alguma, né? A gente vai gerar essa imagem mais rápido. Eu diria que esse é o trabalho mais sacal do perito, né? É a hora de, na verdade, preparar a imagem forense. Nem sempre um perito vai fazer esse trabalho. Pode ser que a polícia já tenha feito um trabalho. Geralmente, quando é uma perícia criminal, né? Essas coisas já o próprio policial vai fazer isso e vai chamar um perito que pode ser um próprio policial federal ou, no caso, um perito ad hoc aí, caso a polícia federal não tenha um recurso que saiba resolver o problema, né? Já em perícia civil não, perícia na esfera civil, geralmente o perito que já faz esse trabalho, ele vai lá e prepara a imagem forense para poder fazer a análise. A parte mesmo mais legal da brincadeira é fazer a análise de tudo, né? Vamos lá, gente. Deixa eu fechar aqui. Parece que alguma coisa aconteceu. Olha só. Terminou. Ele fez lá, a cópia são quase 11 GB, né, de disco aqui. Fez toda a cópia bonitinha. Teoricamente a gente não precisaria mais manter a máquina aqui do nosso suspeito ligada, né? Então o que a gente faz? Podemos fechar aqui. Uma dica que eu dou, gente, não desconecte a sua HD externa sem antes desmontar o volume, né? Eu vou fazer aqui um multi-volume, tá vendo? E aqui ele está falando que o dispositivo pode ser retirado de maneira segura, porque às vezes ele pode estar gravando. Isso acontece muito com pendrive, viu? Às vezes a gente está mexendo lá no pendrive
e acha que ele já gravou tudo e não é bem assim. E aí, olha só, depois que eu fiz a gravação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar esse cara aqui da minha máquina virtual. Então eu clico aqui com o botão direito e desmarco aqui a Samsung HD. Pronto, olha só, até já jogou por cima a tela do meu Windows aqui, né? Olha, a gente consegue ver no HD o caso José Silva aqui sem problema nenhum, tá? Já está rodando, né? Já estamos prontos aqui para começar a periciar. Bom, muito bem. Deixa eu minimizar aqui. Eu vou desligar, lembra como eu falei para vocês? Eu ia desligar essa máquina, que é a máquina do José da Silva. E olha só, se eu precisar subir ela de novo, é importante que ela não abra mais o Linux, né? Que ela volte à máquina normal. Então o que a gente tem que fazer aqui? Olha, nas configurações, eu venho aqui em armazenamento, e lá no meu CD-ROM, onde está o ISO do Kali, né? A gente remove o disco do drive virtual. Pronto, agora essa máquina, se eu startar ela aqui, ela vai subir com o Windows 7 normal. Mas eu não preciso dela mais, viu gente? O que me interessa agora é essa imagem aqui. Está aqui a minha HD externa, essa imagem é ela que eu vou trabalhar. O que eu recomendo que vocês façam? Para não perder o trabalho, pensa assim, olha, a gente foi até o local onde está a máquina para a gente periciar, a gente faz uma cópia forense e vai embora. Eu não levo a máquina embora, a não ser que eu tenha uma ordem judicial para prender a máquina. Mas assim, eu fiz uma cópia forense, pode ser que eu não tenha mais acesso àquela máquina. Então o que a gente tem que fazer? Preservar essa cópia. É importante a gente fazer uma cópia dela até para um outro dispositivo, né? Aqui eu vou colocar assim, cópia de segurança. Só para a gente ter uma copiazinha aqui, mas o ideal mesmo é que a gente gravasse em outro HD, né? Vou deixar uma cópia aqui, só para a gente não, não perder essa preciosidade aqui. Porque nós vamos fazer toda a análise em cima desse cara. Enquanto ele está copiando aqui, a gente já pode começar a trabalhar com essa imagem em alguma coisa. Para isso, a gente tem que conhecer as ferramentas lá que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, volto a dizer, lá na pastinha que eu vou mandar para vocês aqui, se vocês quiserem usar a VirtualBox, eu vou montar uma VirtualBox aqui para que vocês... Aliás, ela já está até montada aqui, olha. Essa máquina aqui, ó, ferramentas forense. É uma máquina com Windows 7, se eu não me engano. Vou até startar aqui para a gente ver. Essa máquina já está com todas as ferramentas que o pessoal de perícia forense gosta de usar. Claro, existem ferramentas pagas que são, inclusive, muito caras, mas que são extremamente eficientes. É o caso do próprio FTK, uma ferramenta muito legal, muito conhecida, mas ela tem um custo, né? Então, essa máquina forense que eu preparei aqui com as ferramentas forenses, são todas as ferramentas forenses gratuitas, né? Para que vocês possam utilizar aí e conhecer um pouco sobre esse mundo. Ok? Eu tenho essas ferramentas também instaladas aqui no meu computador. Então, eu vou utilizar a partir dela. Tá ok? Enquanto a nossa cópia está fazendo aqui, não tem problema nenhum, vamos deixar ele copiando. E eu vou trabalhar em cima da nossa imagem. Eu vou usar um software muito legal, que é um software chamado Autopsy. Esse software aqui é open source, né? Então vocês podem usar sem problema nenhum. Ele é um software da SoftKit, né? Vocês conseguem baixar na internet aí sem problema. Super facinho de instalar, tá lá no pacote para você instalar na sua máquina aí se quiser brincar, ou usar a nossa máquina virtual com as principais ferramentas. Quando você vai utilizar o Autopsy, você tem que criar um caso, né? Ele é um software mesmo de investigação, né? É um kit de investigação. Eu vou clicar ali em New Case e eu vou dar um nome para o meu caso aqui, sei lá, caso José da Silva. Pronto. Ele vai criar uma pasta nos C2 pontos,
no ser raiz, chamado caso José da Silva. Aqui eu posso colocar dados, né? Esse aqui é o nosso primeiro caso, então vai ser o caso 0001. O nome do perito quem vos fala é Marcelo Nage. Aqui meu telefone, meu e-mail. Ele já deixou gravadinho aqui para mim. Eu vou dar um finalizar. Ele está criando toda a estrutura do autópsia. E agora, gente, eu vou utilizar esse software para abrir a nossa imagem. Veja só, ele pode abrir um disco, um arquivo lógico, ele pode abrir uma imagem de disco, que foi o que a gente fez, ou até um arquivo de uma VM, né? Eu vou pegar aqui então, vou clicar em Disk Image, próximo, e aqui ele está pedindo para eu dizer aonde está a minha imagem. Então eu vou vir aqui, olha, a minha imagem está já no Drive F, Nage, está aqui o caso José Silva.img. E eu vou mandar abrir essa imagem. Aqui são todos os módulos que ele utiliza para fazer a análise. Eu vou deixar todos eles habilitados. E vou dar um próximo. Prontinho, gente. Nesse momento, a nossa imagem está sendo analisada pelo Autopsy. E aí é onde vai começar a nossa brincadeira, que é a parte mais divertida aí da perícia forense. Agora a gente vai começar a procurar evidências dentro dessa imagem para a gente dizer para o juiz se realmente aquela pessoa tem algum envolvimento no crime ou não. Vamos recapitular enquanto está carregando aqui, olha. Vamos recapitular. Então, a gente tem aqui uma vítima que foi encontrada sem vida numa banheira da sua suíte, com pétalas de rosa boiando sobre seu corpo. Foi encontrado no corpo que ela tomou temazepam. Enfim. E aí temos um cidadão dizendo que não tem nenhum envolvimento, que provavelmente ela se suicidou, mas a polícia começou a suspeitar se o José da Silva não está envolvido, ou seja, cometeu um crime, ou sua esposa, sei lá, afogou ela, enfim. Que tipo de conhecimento ele teve sobre temazepam? No depoimento do José da Silva, ele falou que desconhecia qualquer tipo de medicamento, não conhecia a fundo o que esse remédio fazia, enfim, negou tudo. Vamos finalizar aqui e vamos analisar então uma das coisas que já vai nos dar muitas pistas aqui. Veja, aqui está a estrutura da HD recuperada, aqui está a nossa imagem. Uma coisa que é importante mostrar para vocês aqui, olha, o caso de José da Silva.img, né, ou seja, a imagem forense que nós geramos, ela tem um ID. Esse ID é único, gente. Se nós modificarmos qualquer, é um hash, né? Se nós modificarmos qualquer conteúdo dessa imagem, ela estaria corrompida, esse hash dela não bateria mais. Então isso serve inclusive para a gente registrar, falando, olha, eu fiz uma imagem fidedigna do disco, porque se um novo perito for contratado, ele vai poder constatar que a gente não fez nenhuma alteração. Portanto, o perito é uma pessoa idônea, né? Ele não tem envolvimento nenhum com nenhuma das partes. Se ele tivesse, ele conhecer alguém, se ele trabalhou para algum advogado das partes, ele não pode ser perito, né? Então vamos lá. Aqui eu consigo avaliar todo o conteúdo do disco, olha, gente. Os devices que foram atachados, enfim, documentos recentes que foram abertos, o history de acesso da internet dele. Eu acho que um lugar para a gente começar a procurar é o que esse cara andou fuçando na internet. Então olha só, aqui por exemplo, eu já tenho algo que vai contra aquilo que ele citou lá nos autos, falando que ele não tinha conhecimento do medicamento. Veja só, esse cara andou dando um Google no texto temazepam.
e entrou em vários assuntos aqui, olha, procurando sobre este tema. Olha só, ele procurou aqui no Google também matar com Rivotril. Rivotril é o nome do remédio comercializável, né, do temazepam, como temazepam é o genérico, né? Esse aqui é o marca. Como se suicidar usando Rivotril? Interessante. Matar afogado na banheira. São assuntos. Afogar na banheira, Rivotril. Afogar na banheira, crime. Ele fez várias buscas aí, né? Aqui são só strings que ele buscou no Google. Tá vendo? Onde comprar temazepam? Morte temazepam. Ele estava bem interessado nesse assunto. Como matar de forma eficiente e eficaz. Bom, isso aqui, gente, já tudo leva a crer que esse cidadão procurava sobre esse assunto. Como arrumar um álibi, assassinato Rivotril, né? Como cometer o crime perfeito. Enfim, aqui tá. Até estava no Internet Explorer, ele baixou o Chrome, enfim. São assuntos que ele procurou na internet. Se a gente olhar aqui no Web History, aqui a gente vai ver com detalhes todos os links que ele entrou para um determinado assunto, né? Vamos abrir aqui, olha. Aqui nós temos a informação completa de tudo que ele acessou. Inclusive, a gente pode pegar um desses links aqui, olha. Vamos pegar esse cara aqui, copiar, eu vou abrir o meu Chrome para ver do que se trata. Realmente, olha, andou pesquisando sobre temazepam, aqui lendo detalhes de como é que o medicamento funciona, quer dizer, ele se informou bem. Falar que ele não conhecia sobre o temazepam não me parece ser verdade. Mas enfim, o que nós temos que fazer? A nossa função enquanto perito, olha só, ele viu vários vídeos aqui, ó, Rivotril mata mais que cocaína. Quer dizer, andou procurando sobre o assunto. O que nós, como os peritos, deveríamos fazer agora? Juntar essas informações e colocar num laudo, né? Num documento onde a gente vai explicar para o juiz tudo que a gente encontrou nessa máquina. Nós teríamos que relatar todas essas URLs aqui, dando indícios do que? O que a gente consegue constatar aqui de cara? Que essa pessoa tinha interesse em cometer um assassinato, pelo menos em saber sobre o assassinato, né? E se informou muito bem sobre esse tipo de medicamento que foi encontrado na corrente sanguínea da pessoa. Agora, uma coisa que está me chamando a atenção aqui é que tudo, vamos lá, né? Vamos avaliar friamente falando. Esse cara tem culpa no cartório. Se ele tem culpa no cartório, pode ser que ele apagou alguma coisa aí. Será que tem algum arquivo oculto que poderia ajudar a gente, né? Ou seja, um arquivo que foi excluído? Lembra que um arquivo, mesmo que a máquina tenha sido formatada, a gente consegue recuperar se não foi feita muitas gravações nesse disco, né? Porque os bytes ficam meio... Quando a gente apaga um arquivo, na verdade os bytes ficam espalhados lá dentro desse arquivo. Se nada foi gravado por cima, talvez a gente consiga recuperar esses dados. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Tentar recuperar essas informações de alguma maneira. O próprio Autopsy, ele tem um serviço aqui de recuperação de arquivos deletados. Mas eu confesso para vocês que, tá vendo? Tem um delete files aqui, ele está falando que ele conseguiu recuperar 4.045 arquivos. Mas eu não acho ele muito eficiente, não. Na verdade, ele ajuda bastante. Não, tá vendo? Olha, aqui ele recupera fragmentos de arquivos, mas eu gosto de usar outras ferramentas para isso. Uma ferramenta gratuita que eu acho bem bacana para fazer utilização de recuperação de arquivos, né, o chamado Data Carving, é uma ferramenta que tem no Linux chamado
é uma ferramenta chamada Foremost. O Foremost é bem legal e eu vou demonstrá-la para vocês agora. Bom, para a gente demonstrar o Foremost, eu vou precisar abrir um Linux aqui, então eu vou pegar uma máquina virtual Linux que eu tenho. Eu uso a versão do Kali. Eu vou startar essa máquina para a gente poder utilizar o Foremost. O processo é mais ou menos parecido com o que a gente fez para reconhecer HD lá na máquina do suspeito, né? Eu vou ter que fazer com que essa máquina virtual reconheça a minha HD para a gente ter acesso à imagem lá que nós fizemos a perícia forense. Então vou me logar aqui no meu Kali zeradinho. Muito bem. Vou deixar ele abrir o Kali. Aqui está o Kali e eu vou fazer com que o meu dispositivo USB Samsung, né, minha HD externa, seja reconhecida aqui dentro do Kali. Ok, já fez o barulhinho. Ele está montando o volume da HD. E aqui está, olha, a minha HD chamada NAJ, está aqui. Se eu der 2 cliques aqui em cima dela, eu já estou vendo aqui o caso José Silva.img e aqui já a minha cópia de segurança. Bom, vamos trabalhar em cima desse cara. Gente, usar o Foremost é moleza. Nós vamos aqui no terminal e o comando para a gente fazer essa imagem é Foremost. Vou digitar aqui Foremost. E aí eu preciso falar aonde está a minha imagem, que é o /media /root /naj maiúsculo. E o nome da minha imagem é, apertar o tab aqui, caso José Silva, apertei o tab, ele já preenche tudo. Gente, basta digitar isso e dar um Enter. O Foremost faz o resto. Não esquente a cabeça, vai subir um monte de byte aí, um monte de informação, nem tudo ele consegue recuperar, mas ele tem um percentual muito grande de conseguir recuperar arquivos. Às vezes, mesmo que o arquivo não esteja completo, ele consegue te dar uma noção do que está sendo recuperado. Como eu falei, olha, começa a aparecer um monte de caractere doido aí, provavelmente são pontos que ele enrosca lá para tentar fazer a recuperação no HD. E tudo que ele está conseguindo recuperar, ele está gravando numa pasta de nome Output, que ele cria na hora para você no diretório que você tiver. Então, assim, se você já tiver essa pasta, se já tiver rodado o Foremost uma vez, você tem que primeiro apagar essa pasta, né? Dar um rm-r lá na pasta Output, e aí você roda o Foremost, porque senão ele não vai deixar rodar, ele vai falar que já tem artefatos que ele conseguiu recuperar na pasta Output para você não perder, né? Então você remove a pasta antes para poder fazer o Foremost direitinho. E aí vai, gente. Ele está fazendo a recuperação, só para vocês terem, só para a gente matar a curiosidade aqui, olha. Vamos abrir nossos files aqui. Olha só, uma pasta Output já foi criada. Dentro dessa pasta, ele criou um arquivo aqui, audit, contando tudo que ele está conseguindo recuperar, olha, vários JPEG, HTML, PNG, isso aqui era tudo arquivo que foi excluído, e ele está recuperando. E ele cria pastinhas, olha, ele organiza as pastinhas de uma forma para que a gente possa procurar os artefatos. Então, assim, o que nós estamos querendo ver aqui, estamos querendo procurar indícios que incrimine o José da Silva, né, já que as evidências que a gente achou através do autópsia lá, onde ele acessou várias informações ali, justamente para tentar entender como o medicamento funcionava, como assassinar uma pessoa, como afogar na banheira, enfim. Esse cara tá, a gente tem aquele quê de que o cara tem culpa no cartório, né? Olha lá, está recuperando, mas a gente pode ver aqui se já conseguiu recuperar alguma coisa. Vou entrar na pasta JPEG, que é onde tem
imagens que pode interessar aqui pra gente, né? Você pode ver que, ó, eu não interrompo o processo em fazer nada disso. Olha, eu posso dar 2 cliques aqui e já ir vendo as imagens que ele está recuperando. Olha, ele recuperou uma imagem de um celular, sei lá por que o cara excluiu isso. Uma foto de um site, pesquisa no Google, até aí nada demais, né? Opa, uma foto de um remédio chamado Restoril, que tem o princípio de temazepam, que é justamente aquilo que foi encontrado na corrente sanguínea da vítima. Fotos de remédios, uma caixinha de temazepam comprimidos, Restoril, quer dizer, essa pessoa estava se informando, guardando dados aí, e a gente pode se deparar com qualquer coisa aqui, olha, muita foto de remédio, né? Quer dizer, realmente, olha só, fórmulas, olha só, até tem uma foto aqui, esse cara estava num site para fazer a compra de Restoril, provavelmente. Então pode ser que ele tenha adquirido isso mesmo. Não cabe a gente dizer que sim ou que não, cabe a gente gerar o quê? As evidências e colocar isso no laudo, gente. Pegar essas fotos e fazer realmente um documento. Esse documento tem disponível aqui para vocês verem fisicamente, né? A gente tem exemplos de laudos aí que a gente sanatizou. Alguns laudos a gente pode até divulgar de casos que já foram julgados e já foram prescritos, né? Então a gente pode mostrar para vocês no papel como é que fica isso. Mas a ideia é criar um documento mesmo, com a linguagem mais simples possível, para explicar para o juiz as conclusões que a gente chegou. A gente deve contar quais são as técnicas que a gente usou. Olha só, gente, quanto remédio tem aqui. Mas o mais importante é explicar para que o juiz entenda que existiam arquivos que foram apagados e a gente, através de técnicas que a gente conhece nos dispositivos informáticos, né, a gente conseguiu recuperar essas imagens aí. Olha só, muita foto de remédio. Ritalin, que também é um tipo de medicamento que induz ao sono, né? Foto de presídio, foto de criança. Será que esse cara é pedófilo? Tem umas fotos de criança aqui também. Enfim. O perito tem a obrigação, mesmo que não tenha muito a ver com o caso, se a gente encontrar qualquer indício de pedofilia, a gente tem que denunciar imediatamente. É uma questão ética, né? Enfim, tem bastante foto aqui que a gente vai ter que analisar. Uma foto de uma criança numa piscina. Talvez seja aquelas imagens que ele estava buscando. Ele estava procurando muito sobre afogamento, né? Pode ser que são fotos de site que ele achou e acabou guardando, ou simplesmente estava no cache, né, de pessoas se afogando. Uma foto de uma mulher aqui. Ó, foto de crianças. Enfim, tem bastante coisa pra gente olhar aí. Fotos de crime. Essa pessoa estava se informando muito. Mas enfim, gente, isso aqui é só alguns indícios. A gente já achou realmente esse cara tem. Se ele dizer que ele não tem conhecimento aqui do remédio temazepam, é uma mentira deslavada, né? A gente tem aqui todas as informações que mostram que ele realmente andou pesquisando sobre isso, né? Mas nossa, uma pessoa morta aqui, credo. Violência contra a mulher. Mas enfim, tem mais alguma coisa aqui que a gente pode procurar? Na verdade tem um monte, né? Olha, dos arquivos que ele está apagando, eu só entrei aqui em JPEG. Mas ó, tem arquivos executáveis, HTML, tem DLL, AVI, PDF.
Agora, esse é o trabalho que o perito tem, é um trabalho de investigação. Paciência, calma, olhar item por item. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos olhar uns GIFs que tem aqui. E, obviamente, como é um caso preparado, né? A ideia é mostrar para vocês aqui alguns GIFs que ele já recuperou. Vamos ver aqui se a gente conseguiu alguma coisa. Esse é um GIF que com certeza vai colocar o Sr. José da Silva na cadeia. Observa que é uma imagem que a gente não conseguiu recuperar totalmente, porque lembra que eu falei para vocês, a HD ela pode já receber outras gravações, mas a gente recupera fragmentos de uma imagem quando a imagem não é recuperada por completo. Mas esse fragmento já dá para a gente ver claramente aí uma pessoa afogada dentro da banheira, com pétalas de rosas sobre a água. Então provavelmente esse José da Silva, de maneira sádica, ainda tirou uma foto da mulher quando morreu. E justamente essa é a vítima, né? Como está dizendo aqui no processo, Maria da Silva, de 36 anos, foi encontrada submersa na banheira de sua suíte com pétalas de rosa boiando sobre seu corpo. Então, o que uma foto dessa mulher morta está fazendo no computador dele? Então, é bem provável que ele realmente esteja envolvido no crime. Então nós vamos ter que relatar tudo isso ao juiz através de um laudo pericial e explicar como a gente conseguiu obter essas informações. Legal, gente? Quer dizer, mostrei aí para vocês como a gente como gerar uma imagem forense, como abrir essa imagem utilizando uma ferramenta muito legal chamada Autopsy e uma técnica simples aí de data carving, né, de recuperação de arquivos excluídos, de arquivos apagados, aonde a gente pode, de maneira simples, fazer uma análise aí e descobrir várias coisas que a pessoa não queria que ninguém visse em seu computador. Ok?